Fala pessoal, bem-vindos a mais um Radar Pop. Eu estou aqui com Rafa Mussolini, minha amiga influenciadora e comunicadora. Pode completar aí. Oi, tá? gente. Eu falei, não, deixa ele falar, né? Prazer estar aqui, amigo. Não, é um prazer meu. E também trouxe ela de volta, porque eu falei, né, que ela ia voltar quando o tema fosse apropriado. Então, voltou cedo, né, amiga? Não deu nem tempo de sentir saudade. Adriele! Maravilhosa. Não tem nada pra falar, né? Maravilhosa, linda. É isso. Linda! Amo! Eu acho que ela tem que se tornar influenciadora, falei. Não, claro. Do que você influenciar, amiga? Cometer erros. Bom, eu tô brincando, gente. Não, é isso aí. Primeiro, antes de começar o nosso assunto de hoje, eu quero, Rafa, você se apresente um pouco mais sobre você, assim, só pra quem não te conhece aqui da região de Presidente Prudente. Bom, vamos lá, gente. Eu sou a Rafaela, mas eu prefiro que me chamem de Rafa. Tá bom, Rafaela. Tenho 31 anos, faço 32 em breve, sou mãe solteira, já respondo isso porque muitas perguntas que eu recebo, sim, sou mãe solteira, tenho a maior bênção da minha vida, que é a Aurora. Eu sou comunicadora, mas tive uma trajetória bem aleatória antes, eu fui pra arquitetura, tentei outras áreas, aí agora, além de comunicadora, locutora, também faço faculdade de fonoaudiologia, quase me formando, glória a Deus. E é isso, gente, eu sou uma pessoa, não sei, alegre. Não, é uma pessoa... Já aleatória. Pra mim, eu já considero uma pessoa interessante, porque deixa eu contar a curiosidade da Rafa, gente. Como aqui a gente fala de TV e cinema, e a Rafa foi jurada do Canta Comigo do programa do Gugu. Exato. Então, assim, se você pesquisa lá Rafa Mussolini no Google, vai aparecer lá com o Gugu, vai aparecer lá na bancada de jurados. Isso! Então... Deixa eu só contextualizar, que todo mundo pergunta, mas como que você foi parar lá? Gente, eu tinha um blog sertanejo, blog mesmo, tá, amor? Daquela época a gente, tic-tic. Então, assim, através do blog sertanejo, que pra quem não sabe, eu sou loucamente apaixonada, eu estudei a história da música sertaneja e eu tenho um ouvido, assim, ó, pra música. Tipo, cantou, desafinou, né, querida? Já tô ouvindo aqui, ó. Não, e vocês estão ouvindo essa voz, né, de locutora de rádio mesmo, assim, então... Eu quero cantar na frente dela. Gente, porque assim, vai ter meu aniversário, já vou contar aqui pra deixar vocês com vontade. Já tô sabendo! Vai ter meu aniversário que vai ser num karaokê, eu quero ver. Mas não vou lá eu não vou de jurada, tá? Não, porque pelo amor de Deus, aí a gente que te elimina, né? Mas aproveitando que você tá falando dessa sua época, assim, com uma fase muito nostálgica, que você tem revivido muito e postado, né, sobre isso, e entra no tema de hoje, que é a nostalgia da cultura pop, né? Eu e a Adriele tava falando muito sobre isso ontem, que é o que surgiu até o tema, por causa que falam que o 2026 é o novo 2016, né? Então, assim, tudo tá voltando. E é muito engraçado, porque eu acho que uma sensação que me trouxe isso foi até o BBB, porque essa trend começou um pouco antes da nova edição. Né? Foi bem no comecinho ali. E ao mesmo tempo teve os veteranos que voltaram. E a Ana Paula, que hoje em dia tá super em alta, ela é do 2016, do BBB 16, né? Então, tipo assim, é muito engraçado ter voltado esse assunto de 2016 ser o novo 2026. Contrário, né? 2026 é o novo 2016 e a Ana Paula tá de novo na nossa TV. Então, dá dando essa sensação real. Né? E eu acho que principalmente o cinema, né? Porque vários filmes clássicos voltam pra cá agora, né? A gente tá aí num fervo por Diabo Veste Prada 2, né? Nossa que senhora. Só se fala disso agora nas redes sociais. É o novo Barbie, aquele impacto de todo mundo tá falando. Eu realmente acredito que vai ser o mesmo impacto com o Barbie. O que você teve com, tipo assim, nessa época de Diabo Veste Prada? Tipo assim, pra onde você navegou? Ou o que você tava assistindo? É cerca de... Diabo Veste Prada tem mais de 10 anos já? Já. Quantos anos, mais ou menos? Ele foi entre 2008 e 2009, por aí. Deve ser alguma coisa assim. Gente do céu. Ou um pouco antes até, talvez tá? 2000. Era uma... É engraçado bem falar, antigo, era nos 2000. É uma fase, assim, da minha vida que eu acho que despertou o meu olhar do tipo, como eu gostaria de me vestir? Nossa. Por quê? Porque assim, eu tinha uns 15 2006, anos na época, gente. 2006, pesquisou. Tipo... Pra ter certeza, mas eu falo perto, né, gente? Mas são 20 anos que separam um filme do outro, entendeu? Então, assim, eu tô... fase dos 12, 13 anos é quando você começa a falar assim, tá, mas qual é o meu estilo? E eu acho que esse filme, ele despertou muito isso em mim. O fato de eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei, assim, de me valorizar, mas eu acho que o filme fez eu olhar de uma outra maneira, tipo... Quem sou eu? Que tá Quem tudo é a bem Rafaela? ser fubanga? Eu sou fubanga em casa, tá tudo bem, gente. Eu fiquei chocada, eu fiz assim...
Gente, eu não sabia meu Não, mas estilo, essa que é a graça, né? Mas é por isso que eu tô falando, porque ali começa a despertar, você entender o que você Mas gosta quem de sabe ser. o que é. E Porque a gente se assim. espelhava muito no pessoal, né? Desses Não, mas também. Mas tem um adolescentes. negócio que, tipo, estilo é uma coisa ambígua. Subjetiva, Então. pô. Eu também falo, porque cada um tem o seu. E passa por gerações. Então, tipo assim, antes eu tava de um jeito e agora eu tô de outro. Se vocês verem fotos minhas, eu usava, Gente. tipo, roupa florida às vezes, sabe? Que caramba. Gente, se vocês Eu me verem há usava- 10 anos É. atrás, Eu usava salto camiseta. alto desse tamanho, aquelas Não. tamanhonas Nossa, nunca gigantes. consegui. Não, um bom exemplo disso. Vocês me viram no episódio, outro, eu tava com o cabelo cortado, hoje eu tô de boné. Vou fingir que foi proposital, é pra ficar no tema, Ai, não porque o meu cabelo tá feio. Verdade, né? Nessa época de nostalgia, a gente tá usava vendo, muito, gente? viu? Então, assim, e você É. falou uma coisa que é verdade, Drica. As estrelas teens da época, Nossa. né? A gente tá revivendo também um Nossa. momento também da ascensão da Miley Cyrus. A Quem nossa não Hannah queria ser Montana. a Hannah, cara. Montana, Aqueles looks, cara. aquele guarda-roupa giratório, gente, era o sonho de toda menina. A estética era muito interessante, Nossa, né? maravilhosa. Tipo, eu lembro de assistir em TV de tubo, sabe? Isso. Então, Uhum. assim, Hannah Montana foi um clássico, assim, que eu considero atemporal, porque a proposta dele, pra mim, é uma coisa que eu sinto com a iCarly também. A iCarly era sobre youtuber, gente. Se você parar pra pensar, era sobre youtuber. Exatamente. Que era uma menina que viralizou na internet. Era uma realidade tão diferente, É. né, naquela época. Ainda não tava o youtuber. Ah. O YouTube ainda tava em ascensão. Sim, Então ela tava foi a começando. Então, tipo assim, e nem era YouTube, era um blog, era um site. É. Mas hoje em dia você traz pra hoje é youtuber, Hoje sabe? é. Hoje é youtuber. Tanto que teve o Revival, né? O que trouxeram de volta o elenco pra fazer eles Sim. adulto, que já vai pro Instagram, ela vira influenciadora. Então, tipo assim, é uma coisa que se atualiza, é uma história temporal, né? E é engraçado ver o quanto passou rápido, né? Tipo assim, em 10 anos, quanta coisa mudou. Gente, nossa. E eu acho que é isso que faz a gente viver essa fase nostálgica, porque a gente avançou tanto nessa parte da tecnologia que chega uma hora que a gente fala, e aí? E agora? O que a gente vai fazer? E eu acho que também era mais fácil explorar criativamente, né? Por parece que essa Sim. proposta que você tá falando, hoje em dia todo mundo já faz esse tipo de Exato. série. Mas naquela época não se fazia. Hannah Era tudo Montana. diferente. E aí, ó, por exemplo, você pensa. Hannah Montana lançou ali na crista da onda dos anos 2000, tava na época de Justin Bieber, esses artistas muito pop, internacional, assim, mais teen. E tinha o bagulho dos paparazzis, que, tipo, Sim. nunca foi tão comentado como era ruim essa vida. E a Hannah Montana era uma menina que ela queria ser a estrela pop, mas ela queria ter E a a vida vida preservada. privada. Então ela tinha aquele equilíbrio dos dois mundos, que é do que fala o tempo todo. Ah, como mas ela ninguém consegue presta equilibrar. atenção na peruca, deixa a gente achar, tá? Não, Que e ninguém gente, acreditava. peraí, ó, vamos aqui. Se eu colocar Só peruca, que- ninguém me conhece. É de suspensão de descrença. Se eu for explicar vários filmes aí, nada faz sentido. Clark Kent com óculos dele. Exatamente. Sabe? Então, tipo, não vem falar da Hannah Montana com a peruca dela, Gente, que é outra pessoa. Mas do jeito que eu não sei vocês, mas do jeito que eu sou desligada, pra mim seria duas pessoas mesmo, tá? Não, Ah, não, eu já... não, Eu achei engraçado assim, a pessoa oi? da escola dela, né? Tipo, a É. pessoa da escola dela. A melhor Não, amiga, e cara. quando a melhor amiga começa a fazer parte de ser assistente Aham. do show, e ela só coloca uma peruca Peruca azul. colorida. Aí é verde, é super bem suspensão surreal, de crença. né? Mas até o iCarly mesmo. Porque você tem que comprar que as pessoas realmente acham eles engraçados, mas é umas coisas muito boba, é um humor muito idiota, né? Cara, eu lembrei uma coisa agora que tem a ver com os anos 2000 e tem a ver um pouco com coisa de locutor. Ai, Vocês Deus. chegaram a assistir Rebelde da Rádio? Nossa, Não, Rebelde. Right- Ai, sim! Rage Rebel. Rebelde da Que era na Rádio. escola, rádio na escola, É que você não falou a era? tradução. Eu falei a tradução, eu esqueci que ninguém faz a tradução. Rebelde ruim, da né? Rádio. Eu fiquei igual de Wolf, rolou uma adolescente. Maravilhoso. Eu amo mesmo. Porque Gente. a atriz de Jessie, né? É maravilhosa. Juro pra vocês, se eu falar pra vocês que eu me Verdade. inspirava nos looks dela, vocês acreditam? Mas aquela época, Tinha né? muito disso, gente, Malhação sabe? tinha muito disso, né? A Malhação Nossa. era a nossa Disney do Brasil É. na época. Era Nossa. muito malhação esse filminho. era muito Malhação. Não, dava pra ser uma temporada de Malhação, inclusive. Ah, é uma sabe? vergonha. Eu reassisti. Eu não sinto reassisto. saudade, sabia? De uma Nossa. Malhação naquela pegada mais antiga. Mas é complicado hoje. Hoje provavelmente... Temas não, difíceis. não é isso. Eu acho que hoje, provavelmente, Malhação seria novelinha do Instagram. Aquela Verdade. episódio de um minuto, eu não sei E porquê. eu acho que os adolescentes dessa época Não tem iam paciência. gostar. Não, porque é longo, porque quanto mais sucesso vai dando, mais eles estendem E vamos uma novela. combinar, os adolescentes hoje não sabem o que é você sonhar em fazer uma seleção pra entrar numa malhação. Tem um Nossa, programa Nossa, de verdade. televisão pra escolher quem vai ser o Não, protagonista. O Caio
Castro, lembra? Sim, e pensando nisso, sabe que esses dias eu tava vendo um documentário, gente, eu tô no momento do BBB, né? Eu tô consumindo muito, inclusive não vejo a hora de acabar, porque eu acho que eu tô ficando louco. Porque eu acho que daqui 2 semanas, né? Quando sair esse episódio vai fazer 2 semanas. Mas é o que acontece. O BBB antes, hoje em dia é inscrição online e tudo mais, né? Antes era um formulário que você imprimia e rolava numa fita cassete com o seu vídeo de inscrição e enviava nos correios. Tipo, e era uma loucura. Na época da Solange, eu acho que era assim ainda. Nossa, era muito doido. Aí depois foi pra CD, tipo, DVD CD, nossa, DVD virgem. Aqueles que a gente comprava assim, o pacotão aqui, ó, R$20, vários DVDs. Não, é maravilhoso. No DVD. Gente, eu não peguei essa época do BBB. A câmera era aquela Cybershot. Talvez você mesmo. pegou, mas você não sabia que a inscrição era assim, sabe? Eu também não ligava muito nessa época. Hoje em dia eu pareço doida também, mas eu fico muito estressada. Não. E também tinha os olheiros nas baladas, nas capitais não, tem aquele, também. Hoje Nossa, é indicação, hoje é indicação e hoje é rede social que eles olham. Mas na época, gente, você tinha que ir pra balada pra conseguir ser escolhido. Não, mas a TV naquela época era muito legal, porque uma coisa que me traz muita nostalgia, que eu fazia bastante, que era o Simpson. Naquela época ele também tinha um site, que era o simpson.com.br. Eu acho que ele existe, mas não é pra mais o mesmo intuito. Antes, sabe as aberturas? Sabe as aberturas que toda temporada, todo episódio é uma abertura diferente, né? Você mandava lá a ideia de que você tinha. Aí as ideias, eles transformavam em abertura. Mentira, eu nunca soube disso. Não. Sério. Aí você mandava lá, aí as melhores aprovadas virava a abertura. Gente, eu não sabia porque disso. você imagina, ter tanta criatividade pra poder todo episódio fazer uma abertura diferente, né? Então, e várias viraram. Então, assim, naquela época tinha um negócio da interação que o BBB tenta se manter ainda de um jeito mais digital, assim, né? Do votação. Por exemplo, hoje a gente decide que Big Fone vai tocar, que eu acho incrível, porque você pode voltar pro Big Fone que tá do lado do participante daquela hora. Então, assim, é interessante, mas antes era muito interativo, era cartas, até Harry Potter mesmo, sabe? Você tinha a brincadeira de querer ir pra Hogwarts pra você ganhar ingresso do filme. Você mandava uma carta pedindo pra ir pra Hogwarts com uma solicitação de faculdade e ganhava ingresso pro filme. Gente, então... quem nunca enviou uma carta pro Gugu? Então, aí ó. Quem não queria receber Gugu em casa? Não mandou, porque você foi encontrar ele pessoalmente. Mas é que quando eu fui encontrar ele pessoalmente, ele já não fazia esses programas. Eu ia perguntar das fofocas dele, se ele realmente era namorado daquele cara. Não sei, gente. Já vou adiantar que não sei, porque assim, eu vi ele trocando olhares com mulheres, então não sei. Por que você não pediu uma parte da herança, amiga? Você tinha direito. Todo mundo que conheceu ele pediu. O que eu posso dizer, gente, é que assim, o Gugu era uma pessoa incrível. Assim, apesar de 100 jurados, tá, gente? Era muita gente, cara. Trabalhei com o MC Creu, sabe? Olha, que legal. Do meu lado era Regis Danese e Pepe Neném embaixo. É tipo assim, muito aleatório mesmo. Pepe Neném. Carla Cristina, sabe? É umas coisas bem legais. Mas assim, por exemplo, vai tirar uma foto todo mundo junto. O Gugu falava, não, eu vou tirar foto um por um pro jurado. Não. E ele conversava, cara. Parecia. E assim, você sabe era... que eu sou muito espontânea, muito assim, aleatória. Então, assim, tinha vídeos que era engraçado, porque assim, eu tava aqui assim, conversando, indignada, porque fulano não levantou pra tal pessoa. E uma pessoa me cutucando, eu falei, dá licença que eu tô conversando. E quando eu olho, todo mundo gargalhando. Rafaela, eu falei, o que foi? O Gugu? Eu falei, aonde? Ele do meu lado, aqui, esperando pra falar comigo. Não, e dá pra perceber que... E ele gargalhando junto, ele entendeu? parecia que lidava com todo mundo. Até teve o... Como foi o Celso Portiolli que falou dele? Não, Faro. Gugu. E o Faro que assumiu comigo depois. Então, tipo assim, parecia que ele tinha uma boa relação com todo mundo. Até foi um choque quando veio as polêmicas, né? Apesar dos programas dele ser bem polêmicos. Hoje em dia, se você vai pensar na banheira, né? Todas gente, essas anos coisas, 90. Né? Assim, é difícil comparar. O que era a TV nos anos 90? Pega o Chacrinha, que foi o início ali já da TV. Gente, nós tava falando ontem, MTV. Eu fui uma pessoa que consumi muito MTV. Multishow no comecinho também. Porque assim, os videoclipes. Você não existia YouTube, cara. Você ia assistir Multishow. Vevo, toda hora. Esse eu nunca consumi. Forshared pra baixar. Não, e sabe que é uma coisa que eu tava falando pra você ontem, né? Tinha uns programas que pra mim era tipo a nata, assim. Hoje em dia, por exemplo, tem outros, eu acho que a Dia TV é muito o que era a MTV na época, eu acho a vibe, né? A vibe é a mesma, tanto que tem vários produtores, o próprio do Rafael Dias, ele era diretor de alguns programas e ele hoje é o dono da Dia TV, né? E eu acho que essa vibe
por exemplo, os programas da Tata Werneck, os melhores clipes do mundo. Porque quando o Biol, ele foi pro Legendários e fez aquele quadro que os youtubers se inspiraram até hoje. Tudo esses negócios de react foi uma coisa que o Biol, que ele trouxe naquele quadro, ele tá no fundo verde, passando o clipe atrás, ele analisando, né? Foi pro Legendários, mas começou na MTV. Muita gente não lembra disso. Ele era, nossa, magricelo, magrinho, jovenzinho. Espirrinho grilo. Lá na MTV, fazendo esse quadro, deu sucesso, ganhou um programa só dele na grade lá, o Legendários, né? Então, assim, a TV dos anos 90, eu acho que foi o que trouxe muito da nossa bagagem hoje de cultura pop, né? Muito. Eu acho que uma coisa que você estava falando sobre as estrelas teens. Disney nos anos 2000, não só Hannah Montana, mas eu fui... As visões da Raven, Feiticeiras de Waverly Place, que eu consumi eu amava. muito Feiticeiras de Waverly Place. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Moldou um pouquinho, né? Até as nossas personalidades foram um pouco. Não, e ano passado eu chorei muito que eu conheci a atriz de jazz, que é a loira, a Peyton Leeds. Eu conheci ela e ela é um amor de pessoa, assim, tá no meu Instagram, foto com ela, gente. E ela é muito simpática, ela é muito gente boa, entendeu? Ela me elogiou minha roupa, sabe? Então, assim. Quem pode, pode. Não, e ela é muito legal. Então, e eu depois eu chorei, porque eu fiquei lembrando assim, tipo, eu assistia ela, sabe? Eu gostava. Por exemplo, hoje em dia você tem Cobra Kai, que ela também é uma das protagonistas de Cobra Kai, né? Então ela é muito legal. E as estrelas Team, muitas conseguiram dar a volta por cima, né? Algumas tiveram muitos problemas, né? Mas... E assim, o modo da gente consumir era diferente. Então eu acho que criava essa urgência que a gente tinha de querer mais e mais ser eles. Porque, gente, por exemplo, eu com High School Musical, eu não tinha Disney. Eu fui assistir High School Musical quando a Globo colocou na TV pela primeira vez. Eu nunca esqueço, porque eu fiquei tão loucamente apaixonada que naquele dia a gente tinha ido almoçar fora no aniversário. Eu voltei com uma caixa de bis branco, gente, eu nunca esqueço. Porque me marcou muito, porque eu fiquei assim... Eu já gostava de musicais, só que a minha referência de musicais era Greasy. Ai, é maravilhoso, eu amo. E assim, pra quem não sabe, minha festa de 15 anos foi no tema de Greasy. Não acredito, amiga. Sim. Por que você não convidou nós? Ela é assim. É muito legal. Você gosta muito de musical? Eu amo então. musical. Nossa. Eu amo musical. Então, assim, quando chegou High School pra mim, eu surtei. Gente, eu surtei. E eu queria consumir mais e mais e mais, só que eu não tinha Disney. Então, assim, ficava aquela urgência da gente. Aí a gente ficava o quê? Com as musiquinhas que a gente baixava no Nossa, amiga, você já assistiu Teen Beach Movie? Não. Teen Beach Movie? Ele é um estilo de High School Musical, eu sei. Mas só que eles bebem a fonte de Grease. As músicas são a fonte de Porque Grease. Porque tem um negócio de ir pro tempo, voltar do tempo. Não é nem no tempo. É tempo, não é. Eles entram dentro de um filme musical, né? E é um filme antigo, né? Só que o filme tem umas referências muito a Grease, sabe? Tipo, daquele tipo de estilo musical mais caricato, amo, né? Gente, não, o Teen Beach Movie é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que o Teen Beach Movie também foi muito Disney e não foi tanto, tipo, assim, não foi esse sucesso. Mas também é que assim, ele é antigo, mas não tão antigo quanto esse que a gente mencionou. Ele já era. Não, mas eu digo. Mas eu acho que não foi uma explosão. Deve ser 2017. Mas um pouco antes de Zombie. O que eu quis dizer é que ele não foi uma explosão igual a High School Musical. Não, o pior que eu lembro que não foi divulgado, eu acho que da Disney, assim, nenhum foi igual a High School Musical. É uma coisa, já virou uma religião, né? É tipo a EBD, pô. Porque começou a criar intrigas então até de RBD. Não acho que não dá nem pra comparar. Mas Teen Beach Movie foi tão bem que ganhou uma continuação e tal. Só que eu acho que ele já tava numa época onde muita gente já tinha crescido e esquecido aquele universo ali. Sim. Mas ele é tão bom quanto, sabe? Então ele é uma joia preciosa mesmo. Ele, zombies. Camp Rock. Camp Rock é icônico. É icônico. Essa música marca minha vida até hoje. Não. A gente tem que fazer Camp uma Rock. Camp Rock. Não faz sentido nenhum. E a menina no piano. Ela, nossa, really good. Gente, se tivesse internet nessa época, todo mundo aqui teria algum vídeo vergonhoso. Não, porque a pessoa não tinha vergonha. Não, e naquela hora a gente achava um mousse. Eu gosto de lembrar daquela série No Ritmo com a Zendaya, sabe? Que era de dança. Que era uma dança horrível. Eu falava, meu Deus, como ela dança bem, sabe? Que era uma dança assim. This is hip hop. A gente ficava, uau. Nossa, lembra quando eles iam na frente da calçada? Aí tinha aquelas palminhas porque é sitcom. Aí no fundo eles fazendo assim, ó.
Era nada a ver, mas é muito da época, muito né? da época. Hoje em dia a gente não julga os jovens que assistem umas coisas no YouTube que a gente fala assim, caramba, você tá gostando disso? Nossa, E nossos pais da época, o que julgo um deviam pouquinho. pensar da Dependendo, gente? eu julgo um pouquinho. Mas me julgaram também na época, só julgaram mais escondido, né? Não tinha internet, a gente Só não fui exposta. Não, a gente só era humilhado em casa. Crescemos com problemas psicológicos. Ai, que horror, cara. Mas falando em problemas, Tô de boa. em problemas psicológicos, o que aconteceu com as Estrelas X naquela época, né? Gente. É porque, assim, pra nós era um grande músico, era maravilhoso, A era gente Mil não sabia Maravilhas, essas Drake coisas. Josh, essas coisas. Só que o que isso causou na vida desses jovens que teve essa responsabilidade tão grande. De ter a vida exposta no Não, nível não só absurdo. da vida exposta, mas de ser a pessoa que controlava quase que o humor e a cultura pop da época. Ele tinha nas mãos dele, igual, tipo, a Miley Cyrus ali, a Hannah Montana foi um grande fenômeno, onde, tipo assim, ela não conseguia andar na rua, de tanta gente que ficava atrás dela. Imagina uma menina de 14, 13 anos ali, ter que carregar isso, tipo, meio que colocava isso em xeque. A felicidade daqueles jovens da época. Tipo assim, eu não tenho direito de chorar porque senão eu vou... Exato. Eu não tenho tempo, eu não posso nem né? tirar uma folga, sabe? Exato. Tipo assim, eu tenho que fazer a outra temporada e ir fazendo até moer. Tanto que a Disney, assim, ela moeu essas pessoas, essas crianças, porque era assim. Eu lembro que High School Music mesmo tinha os filmes, mas fez tanto sucesso, faz o quê? Documentário. Jonas Brothers. Aí nossa. depois faz o quê? Turnê. Sabe? Então, tipo assim, era moer até tirar. Eu lembro que Violeta é um exemplo recente, assim, pra geração um pouco mais nova, que também tinha novela, que tinha, tipo assim, quase 200 capítulos por temporada, Nossa. só que eles também faziam turnê. Você tá entendendo? Mas eu acho que todos esses sucessos da Disney tiveram turnês. É. E aí, tipo assim, não era só isso. Ainda tinha os eventos da Disney. Por exemplo, eles faziam aquelas gincanas, que pegava todos os artistas, colocava lá. Sim. E tipo assim, gente, Os você para e clipes pensa, onde que você juntos. vive? Nossa, é verdade, os clipes entre as Lembra que eles coisas pegaram? Eu lembro que passavam. teve uma capa de revista bem famosa que eles reuniram todas as estrelas. Daí tinha a Amanda Bynes, tinha a Miley Cyrus, a Demi Lovato, tinha tipo todas as estrelas Selena meninas, assim, Gomez. Selena Gomez, Poxa entendeu? vida. Então, assim, eu acho que a gente pode contar hoje no dedo estrelas teens dessa época que conseguiram sobressair essa problemática dessa geração. Mas também tiveram sua fase. Mas conseguiram dar a volta por cima. Um bom exemplo que eu tava comentando antes de a gente iniciar a gravação é a Lindsay Lindsay Lohan. Lohan. A Lindsay Lohan é um bom exemplo de superação real, porque se você vai pensar na internet sobre ela, tem fotos horríveis, assim, E tipo... ela foi uma pessoa que começou como criança, 7, 8 Não, anos. ela controlou o que a gente Superação consumia em Cupido, romance. né? Não só Nossa. Tim, mas ela foi acompanhando a gente, porque assim, começou com a Operação Cupido Isso, ali, pequenininho. que já era maravilhoso, que ela fazia duas personagens dela, eram gêmeas. Já atuava pra caramba. Já atuava bem, já era um filme, já virou um filme icônico logo de cara, né? Logo em seguida eles foram dando pra ela participação em outras coisas. Ela fez muito filme, não só filme da Disney, mas o contrato dela deixava ela fazer filmes pra outras Sim. produtoras. Então muitas coisas tinha ela. E aí ela começou a ir pro público teen também com Meninas Malvadas. Nossa, foi um Entendeu? clássico. E aí, tipo assim, e não parou por aí. Então ela fez aquele que ela é uma infiltrada. Então, assim, tem vários filmes daquela Muito. época de romance, principalmente, que é ela. E aí veio o próprio problema, né? Que ela se perdeu. afundou. Tipo assim, é uma tristeza. Foi uma tristeza real. Era o ponto de você não reconhecer o rosto. E ela era linda e tal, assim. Foi bem triste. Foi uma época, assim, que eu lembro de sair na revista sobre isso, Sim. sabe? Então foi um momento triste, né? Pessoal, é porque o pessoal como a pessoa é muito famosa, ela cresceu, o pessoal não respeita também o momento que a pessoa tá triste, e aí divulga, foda. Sabe o que me fala lembrou? mal. Que hoje eu não julgo, por exemplo, as irmãs Olsen. Por quê? As Nossa, irmãs Olsen, sim. elas começaram, gente, bebezinhas. Bebê de Cara, colo. Eu acho que ela é um bom Loucura, né? exemplo de O sucesso. Três é demais, né? Três é demais. Três é demais. Eu amo essa série, Full tá? House, Eu também. Full House, eu amo. Teve a segunda temporada. Mas é que tem gente que conhece só por Full Por House. Full House, mesmo, Full né? House 2. Aí teve até a segunda temporada, elas não voltaram pra participar. Só que assim, gente, elas cresceram ali, bebezinhas, de colos, ali 1 ano, sei lá, às vezes até menos.
for até, tipo, a adolescência, início da vida real, foi quando elas pararam. E a gente julgava muito, por quê? Porque a gente gostava dos filmes. Só que hoje, com o olhar de adulto, vendo quanto essas meninas devem ter sofrido, tá tudo bem, cara. E eu fico feliz, porque elas teve um momento, elas teve o assim, porque elas estavam muito aqui na época de Full House, né? Então elas também foi uma coisa bem feita, Lindsay Lohan, tipo, vários filmes de gêmeas, colocavam elas, e ela tinha que, porque assim, pra quem não sabe, quando o Estrela Mirim tem um tempo menor que elas podem ficar no set trabalhando em horas seguidas. Então, o que acontecia? Que eles faziam de inteligente. Uma ia pra escola de manhã, outra de tarde. Aí, cada uma gravava... Elas eram a mesma personagem. Então, uma gravava de manhã e outra de tarde pra não interferir nessas leis e fiscalização, né? Então, tudo que eles podiam, eles colocavam elas como gêmeas, porque pra eles compensavam mais ter o tempo todo, porque gravações duram o dia inteiro. Tipo Zack Code. Exato. E aí, o que acontece? Elas tiveram isso, mas aí teve uma época que teve aquele negócio da identidade própria. Porque por mais que elas sejam gêmeas, assim, mas eu também quero fazer coisas e você quer fazer outras. Exato. A gente vai ter que sempre caminhar junto só porque a gente é igual. Aí elas têm um rompimento ali por um tempo, cada uma foi fazer uma coisa diferente. E aí depois, eu acho que é destino, não tem como, elas se encontraram de novo num outro tipo de arte, que é a moda. Elas são estilistas respeitadas, conceituadas. Elas estão na mídia, mas de uma maneira diferente e discreta. E por incrível que pareça, aí vem a outra irmã, a caçula, Elizabeth Olsen, que hoje é conhecida mais por ser a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate dos Vingadores, né? Que mostrou como essa família é talentosa, primeiramente aí, né? Porque a Elizabeth Olsen atua num nível, assim, Oscar mesmo, assim, ela faz várias séries, assim, indico vocês assistirem, inclusive, Amor e Morte, que agora tá disponível na Netflix também, que é sobre um caso de true crime maravilhoso, assim. Eternidade também, não... muito bom. muito bom. Não o true crime não é maravilhoso, mas o papel dela, ela faz muito bem, né? Sobre uma moça, baseada em fatos reais, tá? Sobre uma mulher religiosa que matou a amiga com várias pauladas na cabeça, assim. É muito denso, mas ela faz um papel ali. Caramba, que você não sabe. Eu travei aqui, e aí, mas o que acontece? A resolução é que, tipo, esse caso virou muito impactante na mídia, porque ela foi inocentada, mesmo assumindo a culpa. Então, agora deixei o gancho pra vocês irem assistir. Repete o nome pra galera. Amor e Morte, disponível na HBO Max e Netflix. Não tá sendo pago público, mas poderia. Mas fica dica, porque a Elizabeth Olsen mostra todo o talento que essa família tem. Manda publis. Mas é doido, né? Então teve gente que conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que um exemplo disso é Justin Bieber. Né? Quem aí foi uma garota Bieber? Eu não fui, acredita? Sério? Mas é normal. Eu também não fui muito. Eu fui mais Jonas Brothers do que Justin. Gente, eu era muito... Dá uma palhinha, amiga. Mas é porque... Gente, tanto que assim, fica aqui minha dica. Quem quiser me levar no show do Jonas Brothers em maio, tô aceitando. Obrigada. Cara, precisava aproveitar esse momento. O Jonas Brothers, eu lembro que e claro que nossos comecei... ouvintes aqui são muito Time Nick. Não, demais. Time Nick. Nick. Eu nem ouvia muito. Eu nunca superei o casamento dele. Ai, sim. Nossa, muito lindo. Eu conheci o Nick Jonas. Ele veio Jonas? Quem é Jonas? Ele veio pro Brasil divulgar Jumanji. Foi. E eu tava Gente, eu lá... amo ele como ator também. Ele é muito legal. Ele parece muito divertido. Ele me dá um efeito Harry Styles, sabe? Porque também saiu do One Direction e deu muito certo, sabe? Eu gosto dele, eu gosto também dele. Gosto. Assim. Mas o Justin Bieber, gente, eu tava comentando aqui, não sei se vocês sabem, mas tem uma época que até no Brasil ele tava na fase rebelde dele. Na Rebelde, né? Aí ele veio pro Brasil e tem uma imagem muito engraçada dele pichando um muro no Brasil, sabe? Então, olha aqui, eu tava até falando pra elas, parece que foi na esquina de casa, sabe? Parece um muro de escola. Por favor. Justin. Não, eu acho que o pessoal que tava ali nem reconheceu ele. Ele é tão inacreditável, né? Sabe? Pô, difícil. Tipo, beleza, mais um sósia. Não, então... Pichando o muro ainda, difícil você falar. Nossa, você falou isso, só que eu lembrei que tinha uma época também, a ascensão dos covers e dos sósias, né? Que tá voltando. Eu ia falar, principalmente no mundo sertanejo, tá voltando muito. Não, então tá tendo aquelas competição, tipo, tem uma série em shoppings, né? Tipo... Não, teve quando do Agente Secreto agora, quem era o melhor Wagner Moura lá na Bahia, teve uma competição valendo prêmio. Quem era mais parecido com ele é sempre uma pessoa nada a ver, né? Muito surreal, muito surreal. É muito engraçado, mas tipo... então, e esses dias eu tava... Mas aqui na região a gente tem cover de artistas grandes. Sim. Tipo assim, ó, cover do Luan Pereira mesmo. O primeiro que o Luan Pereira, já tô falando sertanejo, mas é só pra vocês localizarem como isso tá voltando muito forte. Tinha um outro menino, o Luan Pereira já é da nossa região, de Rosana. Tinha um outro menino que eu acho que é Rancharia Taciba.
idêntico. Amiga, eu achei muito engraçado. É porque eu entrei um assunto bem aleatório. Desculpa te cortar, mas eu achei muito engraçado esse negócio do Luan Pereira, porque, tipo assim, a expectativa. Mas é a nossa. Mas a gente tem que entender que a gente está em Presidente Prudente. Não, é porque assim, eu não vou falar nomes até pra não entregar ninguém, no mas outro teve um podcast evento falou, agora é Luan que Pereira. a expectativa era o Luan Pereira. A gente vai ser cancelado de novo. E a Rafa falou pra mim, ai, eu acho que o Luan Pereira e talvez a Ana Castela talvez pode Não, ir. eu falei que estavam comentando. A Ana Castela eu sei que não viria nunca. Aí depois Mas que já eu... tivemos Ana Castela em Prudente. Aí depois Já quando eu vi as tivemos, em barzinhos. fotos, depois que eu vi as fotos, aí era um cover lá, um E eu nem Sosa. fui convidada. Não desrespeitando ele, mas eu achei muito engraçado a expectativa da galera, Só Luan sabe? Pereira querendo você Não, aqui. mas é porque foi engraçado, porque assim, nas redes sociais, quando você falava do evento, era só assim, meu Deus, Luan Pereira e Ana Castela vão ver. O povo só perguntava isso. Gente, até no meu direct, que não tenho nada a ver com a empresa. Mas é que o jeito que parecia. Mas não vou falar muito dessa empresa, não. Enfim, senão depois a gente... Eu quero não esquecer. Eu acho que a gente pode Você cortar quer esse publis, trecho. né, amiga? Eu quero publis. Então... Amigo, eu acho que tem que cortar essa parte. Obrigada. Ah, não, eu amei. Eles não vão... O Luan Pereira ou o cover? Mas Se o cover resumindo- ver esse vídeo, não tem problema, não. Mas assim, só resumindo, a ascensão do que tá causando esses negócios Aham. de cover, de sósias, porque o cara cresceu. O sósia cresceu enorme. Mas também tem o bagulho igual. Eu acho que tem um fator nostalgia nisso aí também, né? O fator, depois eu corrigi. Agora temos professoras de dicção. Amiga, Não. você é professora, né? Eu vou ser. Eu sou futura fono. Verdade. Eu corrijo esqueci. fonemas. Obrigada. Fonemas, essa palavra nova. Pelo fonema. É uma equipe aqui, ó. Chique, então eu fui humilhado. Mas é assim. Mas, gente, eu acho que, voltando, eu estava falando, né? O problema de Justin Bieber foi causado muito pelo o caso P. Diddy, né? Que viralizou no. Nossa, pesou o clima total, né? O caso. Aquele silêncio, assim, ó. O caso do P. Diddy escancarou todo o problema que tinha de Hollywood, né? Mas o Justin Bieber também, ele passou, antes de ser, teve o Yummy, que o pessoal já ficou em cima dele, falando, nossa, essa música tá estranha, tem mensagem subliminar, mas ele não falou nada. Aí depois que veio o caso Pedir, que a gente viu que talvez realmente ele já tava meio que querendo falar alguma coisa sobre, só que não, né? Não poderia. Sim. Não poderia. Não, dava pra ver Ficou que tinha uma coisa perigoso. omitida ali dentro dele, né, e tal. Eu acho que hoje em dia ele não tá a mesma coisa que o pessoal conheceu, mas também tá tudo bem, pessoas mudam e tal, né? Mas eu acho que o casamento dele com a Hailey Bieber trouxe um novo... Um novo Justin. E eu acho que a paternidade também pode ter ajudado e muito também nisso. é muito complexo, porque ao mesmo tempo a Hailey Bieber é tão midiática quanto ele, né? Ela viraliza muita Muito coisa. fácil. Então, tipo, ele teve que enfrentar muito, porque ele já não aguentava a própria fama. Aí dividir ainda com alguém que também é famosa na própria casa. Novamente a fama pesando, É. né, Exato. gente? Infelizmente, o pessoal fica meio perseguindo, né? A pessoa que teve Oh, muita Mas, ó, fama. que bom, pra quem gosta, pelo menos ele tá ainda lançando álbum aí, ele ainda tá fazendo shows dele, sabe? Então, eu acho que ele conseguiu dar a volta por cima, apesar de tudo. Ele já foi Exato. preso, que foi uma foto que viralizou muito na época, esqueci. sabe? Mas várias vezes que a gente mencionou, acabou tendo chave de cadeia. Já foi presa, gente? Não. Não, Já chegaram obrigada. perto? E você? Eu também não. Eu também não. Eu queria falar agora um pouco, voltando pro mundo da nostalgia, animações, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é como as animações Ai, eu impactaram amo, muito, gente. né? Então, voltando hoje em dia, a gente pode pegar um exemplo desde Toy Story. Isso que eu ia falar, que é um dos mais esperados pra este ano. E eu acho que Toy Story tem um efeito de ele conseguir se reinventar, né? Muito. Então, assim, mas eu quero saber, qual animação que, tipo assim, impactou vocês, que vocês, tipo, hoje em dia, vocês sempre que vocês vê, volta pra aquele cantinho na alma de vocês de quando vocês assistiam? Eu acho que é Shrek, difícil pô. falar um. Eu, Shrek. Shrek. Não, mas é Não, porque... Shrek eu amo. É. também, Terra paixão. só face. Desculpa. Eu amo o Shrek demais. Quando todo mundo divide o mesmo neurônio. Ai, gente, mas porque o Shrek, ele veio... Mas o Shrek, ele marcou muito, cara. Eu amo. É um filme que eu tento colocar pra Aurora direto. E esse arbusto muito que legal. parece a Fafá de Belém. Só que assim, é engraçado Nossa, porque pô. eu fui uma criança muito Barbie. Ah, filmes da sim, Barbie. sim. Tipo, as 12 sapatilhas, É que eu não vou lembrar os nomes que gente me Às manda. vezes- Castelo as de duas princesas Diamante. bailarinas, Castelo de Diamante. A Princesa e a Playboy, Playboy. maravilhosa a Playboy. Princesa e a Então, Playboy. lembra da assim- pequena polegarzinha, super esquecido. Nem A lembro. polegarzinha, é verdade. É legal pra caramba. É muito... Tinha a sereia. Gente, é uma vários. infinidade. Ai, E assim... E é até engraçado que na minha gravidez eu consumi muito novamente os filmes Uhum. da Barbie, isso em 2022, porque eu falava assim, você, Aurora, você vai aprender a gostar de Barbie desde a Vou barriga da gostar de mamãe, porque Barbie. a mamãe ela ama assistiu. colocar os foninhos de Hã? ouvido. Ela assistiu.
Não, né? Dentro da barriga, gente, tinha nem como. Mas assim, enfim. Eu assistia muito. Então, assim, Barbie foi algo que eu consumi muito. Shrek eu consumia muito. Animação. Gente, era qualquer coisa de animação. Não, mas eu acho. Mas assim, por exemplo, existem filmes, não só filmes, mas assim, desenhos. Arnold. Eu amava, sim. cara. Não, os monstrinhos, monstros, 7 monstrinhos. Ginger. Quase ninguém conhece Ginger. Mas eu sei qual era é. Uma ruiva. Visualmente tá na minha cabeça. Mas, gente, pensa um desenho que eu era loucamente apaixonada. Rugrats. Futurama. Eu amava. Futurama, que não era uma coisa pra assistir, mas... Futurama, eu não assisti mas eu muito, assistia não. porque tava ali no embalo. Eles colocavam na grade daquele horário. Ai, gente, tinha um desenho que ele é pouco conhecido. Mas, assim, eu era apaixonada com a historinha de dragões. Ai, pera, como que é? Me conta. É da cultura? Não. Era do que Futura. era do baldinho? Que eles iam pegavam uma pedra, como que é? Gente, eu lembro. Eu desejo de todo o coração voar para longe, para a terra dos dragões. Não, mas me lembrou que, tipo assim, eu não sei como eu amava. A pessoa destruiu o cenário. Não, mas... Eu sou muito expansiva. Desculpa, é que eu tô falando quando junto aqui, gente. Não, difícil. sabe o que eu lembrei? De um que eu amava muito, que era Pigo. Pigo, lá, clássico. Sabe? Eu amava. Não, e ele... Péssimo uma criança que tá em desenvolvimento de fala, gente. Eu ia falar isso agora. E o pior é que eles se comunicavam tão bem sem fala. A gente entendia. E a gente dando risada. Nossa, Piga, essa foi boa. Comendo peixinho. Não, tinha vez que ele só... Era o dia a dia dele. Ele era só ele, tipo, cortando um peixe, era o dia, a rotina, cara. Ai, era maravilhoso. Eu Já amava pegava aí a base dos Pitágoras vlogs. também. Vocês assistiam Pitágoras? Pitágoras? Que era A Maga Pitágoras. É que eu odeio matemática. Tá. Eu ia falar a mesma coisa. Vocês não gostavam, então, também do pessoal da matemática lá? Cyberchains Unidos. Eu nem sei que é esse, gente. Corta essa parte. Arte Ataque eu gostava. Pijama! Banana de pijama. Eu tinha um sofazinho do banana de pijama, Eu tinha sabe? banana de pijama e ursinha. Eu tinha uma banana em Eu era casa. B2 eu não e a minha irmã tinha era B1. Gente, não tinha nada. Então, pra Eu acho onde que pegou foi pesado, esse mas tudo podcast? bem. Olha, é água, gente. É água, tá? Nossa, pra vocês aí deve estar um horror. Ó, o diretor aqui, um monte de grito. Ele tá gargalhando, porque ele falou, meu Deus, onde eu me enfiei? Ele tá rindo Gente. ou ele está jujugando? Opa! Aí a professora de Com dicção. licença, bate a cabeça. A futura fona que já aqui assim, ó. 3 pratos de tigres. 3 trigas. Do nada, amor. Gente, de verdade. Não, eu amei. Eu tinha Cyberchains, Estavam os Aventureiros. Pokémon. O Pokémon eu gostei muito, assim, ele voltou com tudo, mas assim, eu lembro que na época que assim, eu era pequenininha. Mas eu não sei bastante. se foi muito pra vocês, mas como eu sempre fui uma criança muito nerd, eu gostava muito de X-Men, a série antiga. Ai, que passava no SBT? Pô, era tudo Não é o legal, Evolution, gente. Não, apesar de eu ter tido experiência com o Evolution também. Desculpa, eu sou É da o época das antes. aventuras de Daniela, obrigada. Nossa, realmente da época, porque eu não lembro também não. Eram filmes mexicanos que passavam Sério? no SBT no estilo da Chiquititas. Como que é o nome do cara que tem uma panela na cabeça? O menino menininho maluquinho. Ziraldo. Era maravilhoso. criança. Porque tinha o live Gente, action também. Peraí, se você é pai ou mãe, coloque seu filho pra ler O Menino Maluquinho. Obrigada. Ouviu? Gente, é um clássico que, tipo assim, marcou a nossa geração e é brasileiro, É entendeu? maravilhoso. É uma história brasileira. Não, mas aí se você for por Turma da Mônica, Turma da Mônica. ainda Posso é... contar o super segredo bom. da Turma da Mônica? Conte. Quase ninguém sabe. O que o Maurício de Souza fez? Não. É um segredo. Eu aprendi a ler, na verdade, por conta da Turma da Mônica. Porque eu sempre fui Era muito muito apaixonada. Então, assim, quando eu engravidei, eu tinha mais de 500 gibis. Eu tinha coleção de gibis. Ai, é muito maravilhoso. Então, tipo assim, só que aí, com mudança de casa, essas coisas, eu precisei desfazer de alguns. Eu só selecionei alguns daqueles que, assim, mais me marcaram, porque eu não tinha onde guardar. Gente, mas eu sofri tanto. Porque até os 18 anos da minha vida, eu assinava, gente. Minha mãe assinava dos 5 aos 18 anos Eita, desculpa. Isso, Diário de um Banana. Eu também consumi. A Turma da muito Mônica Diário de é Banana. algo, assim, pra mim, surreal. Que meu sonho ainda é encontrar o Maurício. Eu só vi de longe, só. Gente. Não, mas Turma da Mônica, realmente, eu também já... É muito... Revolucionou a vida de todo mundo, né? O filho dele é muito gibi. simpático. Ai, o filho Mauro, dele é um muito amor, simpático. né?
Não, mas. O Mauro, ele responde direct, eu acho não, ele é muito. Ele é muito Teve os gente boa, filmes, assim. nossa. Os filmes eu também considero maravilhosos. A série também é maravilhosa. Gibis, eu sou loucamente Lembra aquele lá do Viagem do Tempo? Que teve um filme A Máquina maravilhoso? do Tempo. E é engraçado porque, assim, quando pequena, na fita cassete, a gente tinha um desenho. E tinha um que a gente brinca até hoje, que era o Cebolinha e o Desaparecimento do Pudim. E é desse jeito. Aí tudo que a gente brinca em casa de pudim, a gente fala o Desaparecimento do Pudim. Pudim. Não. Quando você dá essa referência, É que ela falando isso me lembrou da Gabizinha. Deus me livre. Mas essa só viciada em BBB. Só estou do eu amo, é que eu não consigo lembrar. Não, eu tava tentando lembrar, gente, aqui é assim, mas eu já esqueci porque eles estavam falando do... A gente foi do Justin Bieber pra Não, mas Ele não que acontece. animação, Não, mas era sobre isso, eu ia falar de alguma coisa que nós assistiu. X-Men, eu tava falando do X-Men. Eu consumi muito X-Men, a série clássica animada, e era, tipo assim, pra mim, hoje em dia eu ainda assisto porque é atemporal. Porque se você vai assistir, não era um desenho só pra criança, porque assim, tinha a parte visual, que agradava as crianças daquela época, que é a cena de ação, mas, tipo assim, ele fala sobre preconceito da mais pura forma. Verdade, sobre racismo. Não, Também tem o Super Choque. Isso, não, mas eu acho que X-Men era outro nível até, porque o X-Men era, tipo assim, primeiro que a temática toda era sobre eles serem preconceito com eles por eles serem mutantes, né? Então o primeiro episódio já começa com, gente, eu lembro até hoje, começa com a Jubileu, que é uma criança, tipo, de 12, 13 anos, no apartamento com os pais, ou numa casa, alguma coisa assim, e um sentinela, que é o robô do governo, indo eliminar ela. Porque ela nasceu mutante. E não é mutante, tipo assim, porque X-Men não é super-herói por ser super-herói. Eles entram nessa categoria por estar no universo Marvel e acabar salvando pessoas, mas na verdade eles lutam pela própria sobrevivência e extinção da raça deles. Então é sobre isso. Então, tipo, o primeiro episódio já começa dela tendo sido eliminada e os pais, enquanto o robô tá chegando, vai mostrando os pais lidando como aceitar a filha ser diferente. Nossa. Se você traz para problemáticas de hoje em dia, tipo, de pais que tem que lidar com o filho que tá se assumindo, essas coisas. Então, pra mim, aquilo já era um choque, tipo assim, hoje eu tenho outro olhar, com certeza, naquela época eu não reparava tanto nisso quanto eu reparo hoje, mas, tipo assim, era eles assim, o que vamos fazer? Ela é diferente, mas a nossa filha, a gente ama ela, mas o que o mundo vai fazer com ela? Com ela tem que esconder isso, sabe? Ela tem que, tipo, aí eles faziam ela usar luva, aquelas roupas de galocha antiga pra se tampar, porque ela não podia relar as coisas que as coisas queimavam, né? Então, tipo assim, se você traz esse discurso até hoje, e tivemos uma continuação agora com o X-Men 97, que é maravilhoso. Gente, X-Men 97 é maravilhoso, que eles conseguiram manter, mas trazer pra hoje em dia. E tem episódios que eu choro, porque, tipo assim, a Tempestade tem muito uma conversa, nossa, eu não tô lembrando, eu fico emocionado até. Que, tipo, tem uma conversa da Jean com a Tempestade, e a Jean está grávida. E ela tá falando sobre a preocupação dela de ter uma filha, que provavelmente vai nascer mutante que nem ela, e o que vai pensar. E a Tempestade pergunta pra ela, posso te fazer uma pergunta? E pode ser sincera, você queria que seu filho nascesse humano? Se você pudesse escolher isso, aí ela só enche o olho de lágrima. Ela nem responde, assim. Aí eu não sei o que o mundo vai fazer com ele. Será que vai sofrer tanto quanto eu, sei lá o quê? Aí isso é muita covardia, sabe? Aí ela responde a Tempestade, não, isso é ser mãe. Quer colocar a preocupação, né, acima. Então, tipo... E é muito triste, porque ao mesmo tempo você vai em seguida que a Tempestade que temporariamente perde os poderes e como ela se sente nada. Porque assim, porque assim, aquele clássico, se você pudesse ser diferente, ou se você pudesse mudar e não ser diferente pra se encaixar na sociedade padrão, você faria? Então são discursos que, tipo, que transcende, né? Assim, então, naquela época já era pertinente e hoje em dia nunca fez tanto sentido. Então tem coisas que eu quero falar com isso que revigoram e são atemporais, né? Que duram, que, igual nós falando do Hannah Montana, que são histórias que você consegue trazer pra hoje em dia. Tem muita coisa que ficou datada. Por exemplo, eu amo Friends, mas eu sei, gente, eu amo Friends. Ai, gente, eu sou loucamente apaixonada. Eu voltei a assistir de novo pela milésima vez. Não, eu amo. E eu nunca vou deixar de assistir. Mas se você for parar pra pensar, tem muita problemática da época. Né? Ao mesmo tempo que tem muita renovação. A gente já falou esses dias, né? Porque Friends
zoava muito o casamento gay e lésbico. É uma piada que envelheceu mal. Mas, ao mesmo tempo, foi o primeiro que mostrou o casamento lésbico na TV. Então, assim, tinha altos e baixos, né? Que você pode... assim, vocês assistiram alguma coisa que vocês vendo hoje em dia, vocês entendem a problemática, mas consegue ser atemporal, assim, na percepção de vocês? Ai, puxar na memória agora, assim, é difícil. Eu acho que você tem com a How I Met Your Mother, né? Você fala bastante, né, Drica? Ai, sim, mas não chega tanto a ser... Porque ainda é recente. As maiores problemáticas foram coisas que acontecem ainda hoje nas séries. Então, problemáticas... É que Friends foi anos 90 também. Então, Sim. tem muita coisas coisa. problemáticas. Não, sim. Agora, o How I Met Your Mother são coisas bem pontuais. Eu não consigo lembrar também. É porque é uma minha série conforto, pô. É minha série conforto. Eu ia falar isso, todo mundo tem sua série conforto. Não, Nossa, e eu acho que tem séries que quando voltam e elas tentam corrigir, isso também é muito legal, né? É muito Porque interessante. eles mesmos têm aquele olhar. Assim. Não, é isso, gente. Nostalgia tá aí, tem muito filme esse ano eu tô amando que vai continuar bem nostálgico. Assim, eu acho que o que me trouxe mais a sensação foi uma Sexta-feira Muito Louca. Sexta-feira Muito Louca. Gente, muito maravilhoso. Muito Ele bom. manteve... Gente, o tanto que eu gargalhei naquele filme. Não, a gente sabe, amiga, a gente sabe, a gente tava lá. A gente tava lá. Mas agora vamos entrar no momento aqui do podcast, que é o que a gente tem visto recentemente, né, gente? Então, assim, começando, Adriele, conta aí o que você viu recentemente que tá na sua cabeça, que te edificou, que você indica pra galera. Caramba, edificou. Eu ia falar The Boys, então... Edificou? O problema foi edificar. Fica ruim de eu falar The Boys ainda? Ai, mas pode... você pode colocar o seu olhar, sua visão. Que você pode ter edificado. Alegria também, edificação, né? Alegria é forte. Não, eu senti muitas emoções. Mas, nossa, gente, é muito bom. É muito bom The Boys. E tem muita crítica também. A coisa ética, né? Sobre ser super-herói. Não gosto de falar desse assunto. Mas é o principal ser da série. É o principal. Inclusive, agora, na segunda temporada, gente, tá mais pesado ainda esse negócio, né? A politicagem em volta do Capitão Pátria. Capitão Pátria, né? O nome do cara. Complicado. Mas, gente, eu super indico. Tá muito bom. É que The Mas Boys... só mais episódio, hein? Pra quem não conhece, The Boys é uma série de super-heróis, na teoria, mas não é super-herói Marvel. É como se se passam... Eles zoam o universo do super-herói, na verdade, né? Mas como os super-heróis são figuras políticas. Então, por exemplo, tem o Capitão Pátria, que é baseado na figura do Superman, de ser aquele homem perfeito, forte e tal, assim. Só que como ele é mídia, né? Tipo, é só pra as pessoas se sentirem seguras, mas na verdade ele tá sendo patrocinado. Então, a capa que ele usa, a roupa que ele usa, ele é patrocinado por uma agência. Sim. Então é sobre, tipo, como hoje tudo é marketing, como tudo não estão ligando pra ninguém, né? Como as coisas são escondidas quando são problemáticas, pra não fazer, como o governo, como controlar a narrativa, sabe? Por exemplo, o que sai na mídia é o que você vai acreditar. Porque se eu te contei dessa forma, eu vou te guiar a acreditar nisso. Nossa, então... e da segunda temporada ainda mais, porque agora tem TikToker, gente. É maravilhoso. Tem os heróis TikTokers que, tipo, vende produto igual na Shopee. Sabe, tipo assim? Shopee não. É que eu não assisti o TikTok Shop tem, tipo assim, sabe o TikTok Shop que tá em alta? Tem as que ficam só falando assim, ó, que pode passar. Olha, compra esse creme super poderoso. Chocada, sabe? por isso não, já. amiga, é maravilhoso. Não é super-herói, tipo, de luta. Nem tem quase nenhuma luta, assim. É mais político, assim. É pesado. É pesado. É pesado em vários sentidos. Não, mas é bem escrachado. Mas aquela série é, tipo assim, é diferencial. É um negócio que sai muito. É um negócio de assiste heróis, sozinho, tá? Não assiste com sua filha. Não assiste. Não, mas qualquer coisa eu assisto. E você, Rafa, o que você assistiu recentemente? Eu acho que tem que ser... São duas. Tem que ser duas indicações. A primeira é Mente Extraordinária, né? Mente Excepcional. Excepcional, eu sempre troco o nome. Mente Excepcional, Inclusive, vai sair na Band... Na semana desse podcast, eu falei de Mente Excepcional, tá? Eu vou estar lá na Band pra falar dessa série maravilhosa. Gente, essa série é assim, é fora da casinha. E ela faz a gente pensar muito, trabalhar o nosso próprio raciocínio. Porque você assiste o primeiro episódio, você fica tão vidrada. Conta um pouco sobre o que se trata. É uma mulher que tem um QI altíssimo, ela trabalha como faxineira numa polícia, então ela tá ali limpando e ela, devido ao QI dela, ela não suporta ver algo que não seja resolvido. Então ela resolve mexer no quadro da polícia. E aí desenrola tudo mais, ela acaba entrando ali na polícia como consultora. Caramba. Só que assim, ela tem um gênio difícil de ser lidado, absurdamente. E aí, como ela tem uma cabeça assim tão absurda de pensar, uma mente excepcional, literalmente,
vai entrando nos próximos episódios, você quer desvendar o que ela vai desvendar. Então você começa a trabalhar. E cada episódio o caso vai superando o outro. Então, por exemplo, na nova temporada tem um caso que o cara que pulou de paraquedas morreu no céu. Exato. Aí, tipo assim, como isso aconteceu? Então, sendo que não foi infarto. E é uns casos muito surpreendentes, sabe? O cara que leva uma vida saudável morreu dentro da própria casa dele, acendendo uma vela. Então, tipo assim, tem vários casos que você precisa de uma pessoa com essa mente. E além dos personagens são super legais, todo mundo é muito carismático, então fala de muita coisa, assim. Então, assim, e ela é muito caricata. E é uma série que hoje em dia, tá falando da nostalgia, que não tem muito hoje em dia, que é procedural. Porque, assim, antes, as séries procedural, pra quem não sabe, são as séries que se encaixam no quadro de uma televisão. Então, por exemplo, tem o quadro semanal lá, 9 horas, tal série, 8 horas, tal série, tudo assim, certinho. E tinha que ter comercial, essas coisas. Antes, então, tipo, uma série tinha que ter 24 episódios pra durar um semestre ali na grade da televisão e manter, ter patrocinador, ter propaganda, essas coisas que é o que pagava a TV, né? Tanto aberta quanto fechada. Então, essas séries tinham que cumprir. Por isso que existe muita série, tem aqueles episódios super aleatórios, só pra poder encher linguiça antes do grande finale ali, porque precisa ter esses episódios pra preencher, senão não era contratado. Séries curtas não era. Hoje em dia, pelo streaming, você tem um volume maior de séries saindo o tempo todo, então você tem aí 7, 8 séries lançando por semana. É uma coisa super louca. Cada um streaming, né? Exato. Antes você tinha que ser 3 por mês, no máximo, assim, pensando ainda. E que pra nós chegava muito atrasada ainda e tal. Então essas séries, então era comum. Então Grey's Anatomy, Stranger Things, pô, não, demorou mas Stranger Things já é da nova leva, né? Porque é poucos episódios. Mas os séries igual Grey's Anatomy, Friends How I Met Your Mother, sabe? Tipo assim, essas séries que tinham que durar. E aí, hoje em dia, você não tem tanto. Já é bem excepcional, ele traz esse formato. Por mais que ainda tem menos episódios do que tinha, ele ainda tem aquele... O caso da semana. Você não precisa assistir, às vezes, o outro pra entender o próximo. Não obrigatoriamente, vai ter mais aprofundamento. Agora eles colocam alguns, né? Nessa segunda temporada já tinha um caso que só se ia desvendar na segunda temporada. Mas a maioria era no próprio tipo assim, episódio. É igual Friends. Tipo assim, Friends, você podia assistir separado, mas quem assistiu os outros vai entender, por exemplo, que o Ross e a Rachel ficam. Sabe? Tipo, só se você já assistiu os outros. Mas dá pra assistir também separado. Mas ele tem esse formato e é maravilhoso. O caso da semana, assim, maravilhoso. Ótima dica do Disney Plus, tá? E a segunda dica? Falta mais uma. The Pitt, gente. Estou viciadíssima. The Pitt é uma série médica e eu gosto pelo olhar diferente que eles colocam. Por quê? Não é somente os casos, mas também as pessoas, né? Então, assim, é um novato da medicina que vai ter impacto pela primeira vez dentro de um hospital. E aí, a diferença é essa que a gente tava comentando, que a temporada inteira é um único dia. Você passa apenas num plantão médico, assim, passa-se ali durante um dia inteiro, são 8 a 9 episódios então, você vai viver o primeiro episódio 1 hora do que eles vivem 1 hora dentro do hospital. Não, é uma loucura emocional, eu tive tipo assim, um derrame de choro, assim. Você sabe que eu passei mal assistindo, mas é muito sabe? interessante. Mas é maravilhoso. Eu vou falar o meu aqui pra gente encerrar, tá? Mas o drama, que eu assisti, inclusive, quando saí, eu assisti um dia antes, e tá na minha cabeça, o drama, que é um filme com a Zendaya e o Robert Pattinson. Tô doida pra assistir, vale a pena ou não? Eles estão nas... Vale. Ele tá ele é aquele tipo de filme que eu até comentei. Ele, nossa, que horrível, amei, sabe? Tipo, ele traz essa sensação. Por causa que ele conta a história de um casal que tá prestes a se casar, tá nos planejamentos, fazendo foto, testando, indo no buffet e tal, essas coisas. E aí, eles, numa brincadeira entre amigos, sobre qual foi a pior coisa que você já fez na vida, ela conta uma coisa e isso muda tudo o que ele pensa sobre ela, o que as pessoas à volta dela falar. Mas assim, gente, vai sem saber nada. Vai sem saber o porquê acontece a briga. Os trailers são maravilhosos, que eles não contam. Eu quero muito assistir agora, eu fiquei muito curiosa. É maravilhoso. Quem gosta de fofoca, fica de Não, é uma grande fofoca. Não, mas é pesado. O drama, fala sobre moral humana. Ética. Tipo, quem é você, ética, quem é você pra falar do meu problema, porque o seu problema, o que você fez é melhor do que o meu. Então, assim, vamos assistir o drama. Tá, na época, assim, ainda tá nos cinemas, então, assim, vale muito a pena, assim. E Zendaya, atuação com o olhar. Nunca erra. Mas, gente, eu queria agradecer, eu amei o papo, tá? De verdade mesmo, Rafa. Fala pro pessoal seguir vocês nas redes sociais. Por favor, gente, manda publis. Solteira. Alô, cowboy! @Rafa Mussolini.
Me sigam, entram lá, TikTok também, dá aquela moral pra gente conseguir trabalhar no TikTok Shop, fechou? Eu sou doidinha Que nem no The mesmo. Boys também. Meu Deus do céu. Ai, preciso trabalhar, entendeu? Então, assim, sigam, gente, obrigada, amigo. Não, que isso, amiga. Obrigada, Tamo junto Drica, sempre. Vamos estar ali no Diabo Veste Prada logo logo. Ai, muito feliz. Drica, você também se despede pro pessoal. Fala aqui, ó. Muito obrigada, gente. Se vocês quiserem seguir, é Adriele MBS. Que? Fala devagar, nada. Adriele MBS. Mas se vocês quiserem me seguir, eu sempre tô participando das Não, coisas. é muito engraçado mas que ela falou que nem aquela trend dos filhos apresentando o marketing da loja. É. Assim, ó, se você quiser comprar. você quiser Fica à seguir, vontade. Fica à vontade, mano. Eu sou legal. Não, ela é maravilhosa, tá Eu sempre lá amo. nos rolês com a gente. Se você quer essa histeria coletiva, é com a gente lá no Contrata Diabo. nós três, obrigada. É isso, gente. E eu quero agradecer você que ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo episódio, né? Então é isso, gente. Tchau, gente. Beijo! Tchau. Tchau, Beijo. gente.